O ministro Luiz Fux tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal para um mandato de 2 anos. Vai ter como vice a ministra Rosa Weber. A cerimônia foi restrita por causa da pandemia do coronavírus. Contou apenas com a presença de autoridades como o presidente Jair Bolsonaro, ministros do STF, além de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. O combate à corrupção e a inclusão das minorias serão as principais bandeiras de Fux no comando da corte, que também deve manter uma aproximação com o Legislativo e o Executivo. Durante a posse, ele defendeu a democracia e rechaçou qualquer possibilidade de retrocesso no combate à corrupção. Democracia não é silêncio, mas voz ativa. Não é concordância forjada seguida de aplausos imerecidos, mas debate construtivo e com honestidade de propósito. Não admitiremos qualquer recuo no enfrentamento da criminalidade organizada, da lavagem de dinheiro e da corrupção. Além disso, existe a expectativa de que o novo presidente paute, em algum momento, polêmicas aí que ficaram pelo caminho e algumas delas que já estão resolvidas, mas que podem voltar a serem discutidas pelo plenário do STF, como, por exemplo, a prisão para condenados em segunda instância. Mas, para que esse tema volte à discussão, é preciso que a maioria do STF concorde, mas ainda não é possível fazer uma previsão sobre esse tema. Um outro ponto que deve ganhar foco é o processo que discute a possibilidade de reeleição nas presidências do Senado e na Câmara, e aí tem interesse direto do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. Ainda durante a posse, o vice-decano do STF, ministro Marco Aurélio, dirigiu-se a Jair Bolsonaro e pediu que ele corrija desigualdades sociais, que são um dos principais problemas do país. Cumprimento as autoridades presentes, dirigindo-me em saudação especial o presidente Jair Bolsonaro. Continue na trajetória à vida. Busque corrigir as desigualdades sociais que tanto nos envergonham. Cuide especialmente dos menos afortunados. Discurso de posse são sempre palavras bonitas, né, Cláudio? A gente tem que ver a entrega, de fato, o que vem a partir de aí, né? Pois é, eu achei o discurso de posse do novo presidente, o ministro Luiz Fux, importantíssimo. Olha, faz tempo que eu não via um discurso de posse de presidente do Supremo com tal vigor, né? Ele foi muito firme em muitas coisas, fez críticas veladas à gestão anterior da presidência do Supremo. Eu tenho a impressão que a coisa mais importante que ele disse muitas coisas importantes, mas das mais importantes, pelo menos, que ele disse, foi o Supremo voltar ao caminho natural, né, de ser o guardião da Constituição e de, inclusive, se preservar de polêmicas envolvendo outros poderes. Ele deixou muito claro que ele não quer o Supremo Tribunal Federal interferindo em outros poderes, como aconteceu, sobretudo, nesse primeiro ano e meio do governo Jair Bolsonaro, quando ministros da Suprema Corte, Celso de Mello, Alexandre de Moraes, simplesmente anularam, né, ou suprimiram prerrogativas do chefe do Poder Executivo. Sem contar que o Supremo, antes disso, né, já tinha um certo, como é que eu diria, um certo à vontade para se meter também, para anular ou não, decisões do Poder Legislativo, né? Porque o Supremo é provocado, tem que decidir. Não tem que decidir, não. O Supremo pode simplesmente se recusar, e foi exatamente isso que o ministro Luiz Fux disse ontem, se recusar a apreciar determinadas questões envolvendo outros poderes, exatamente para não ofender a harmonia e a independência dos poderes que é preconizada, que é determinada pela Constituição do Brasil. Eu acho que essa posse vai significar uma virada importante na conduta do Supremo Tribunal Federal. O Supremo não vai necessariamente agora, a partir dessa gestão de Luiz Fux, se meter em assuntos da economia interna dos outros poderes. Ele disse, inclusive, que cada poder, né, cada um dos 3 poderes, tem que arcar com as consequências dos seus próprios atos. Não tem consequências políticas dos seus próprios atos, né? Não tem que chamar o Supremo para estar, se queimando, né? Para usar uma expressão que ele não usou, se desgastando para tomar decisões relativas a outros poderes. Eu acho que foi uma
um discurso muito importante, o final dele carregado de muita emoção, né? Foi o ministro Luiz Fux teve grandes dificuldades em não chorar quando se referiu aos familiares, sobretudo. Ao pai, né? Ao pai, à mãe, à esposa, à neta que estava presente. Enfim, ele foi um discurso tão importante quanto emocionado ontem do novo presidente do Supremo. Agora, Cláudio Humberto, conta pra gente o bastidor. Verdade que a manifestação do ministro Marco Aurélio Mello, que praticamente ignorou Dias Toffoli, gerou ali um mal-estar? Coube a ele fazer o discurso de abertura, porque Celso de Mello está afastado por motivos de saúde, ele que é o decano, né? Ele terá a desculpa de dizer que a função dele não era fazer saudação ao presidente que sai, né? Mas, de fato, faltou isso, né? Faltou ali uma palavra... como é que eu diria? Os ouvintes Gentil. da Rádio Bandeirantes sentiram na entrevista que ele nos deu essa semana aqui, né? Ele deixou bem claro, né? Falou que agora é um outro Supremo, né? Que tá saindo um advogado, tá entrando um magistrado de carreira. Sinalizou bem aí o que pensa e para meio entendedor, meia palavra basta, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, né? E não foi por acaso que o ministro Luiz Fux convidou o ministro Marco Aurélio para fazer essa saudação. Ele contou ao nosso programa aqui Sim. que ele foi convidado pelo Fux para fazer. Talvez, se o ministro Celso de Mello não estivesse afastado por razões de saúde, tivesse sido ele o convidado para fazer essa saudação na condição de decano. Mas certamente não foi apenas o posto de vice-decano, que não existe, né, do ministro Marco Aurélio, que o colocou naquela posição de fazer a saudação. De qualquer maneira, somente se ouviu elogios rasgados à gestão de Dias Toffoli, se ouviu não, né, se leu nas redes sociais, do ministro Gilmar Mendes. Chegou a dizer que a gestão do Toffoli foi histórica, foi revolucionária, né? É aquela coisa do assim se lhe parece, né? O ministro Dias Toffoli deixa a presidência com marcas das quais ele certamente se arrepende, né? Em razão de decisões das quais ele se arrepende tranquilamente, né? Quando, na questão você falou, Pedro, eu queria só dar essa informação aqui rapidamente. Você me lembrou aí da história que dos temas que o Supremo deverá decidir é sobre a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Isso. Aí teve uma coisa curiosa ontem, que é o seguinte: tem uma proposta de emenda, a PEC 33, né, de emenda constitucional, para mudar a Constituição para saciar aí essa ambição de poder do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. O Senado Federal, o site do Senado, tem um espaço lá chamado E-Cidadania, onde eles colocam lá a proposta e convidam as pessoas a votar, né? Se apoia essa proposta, sim ou não, né? Bom, ontem no começo da noite, para se ter uma ideia, menos de 24 horas depois de iniciada essa consulta no site do Senado, em cerca de 10 mil participantes, só 61 apoiavam essa emenda da reeleição. Quer dizer, uma coisa próxima de 99% de rejeição das pessoas, de rejeição dos cidadãos a essa PEC da reeleição no Senado e na Câmara. Aí o que é que aconteceu, Pedro, Thaís? Tiraram do ar. Tiraram do ar. Simplesmente deletaram a pesquisa, a consulta, em razão do resultado vexatório, mas eles não retiraram a emenda de tramitação.